Hoje, o Marcelo Moreno, que é um médico psiquiatra, está aqui conosco para falar sobre o caso Flor de Lis, né? Falar sobre mulheres psicopatas, mas esse julgamento aí, com a acusação da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, terminou com a condenação de 8 pessoas e absolvição de 3. Flor de Lis, Lucas César dos Santos Souza, Simone e Flávio dos Santos Rodrigues foram condenados pelo assassinato em si. Outros 4 por outros crimes associados ao caso. A Flor de Lis, no caso, foi condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Foi a pena mais alta, mas teve a Simone, 31 anos e 4 meses, o Flávio dos Santos Rodrigues, 33 anos e 2 meses, e por aí afora. O que a gente pode falar sobre essa questão, mulheres psicopatas, um caso que ganhou o noticiário não só nacional, mas até internacional. Doutor Rafael Moreno, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Então, um caso muito sério, né? Não que a gente queira fazer diagnóstico sem ver o paciente, né? Sobre a questão da psicopatia em mulheres, mas vamos falar especificamente de psicopatia, não necessariamente falando que eu fiz o diagnóstico nela, né? Mas a psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, inicialmente, ele é menos comum em mulheres. A gente vai ter, na população geral, muito mais homens do que mulheres com a psicopatia. Veja bem os presídios, a gente tem muito mais presos homens do que presos mulheres. Mas, em geral, quando a gente vê esses casos, né, enfim, de psicopatia, crimes em mulheres, a gente vai ver coisas muito, muito graves. Tá? E, nesse caso, a gente viu coisas muito graves. E uma coisa interessante é de que existe uma maior probabilidade de perversões sexuais dentro de psicopatas e neste caso a gente vê também que não tinha só essa questão da criminalidade, é um caso com várias perversões sexuais, né, questões de incesto, era uma confusão lá dentro da casa, não sei quantas pessoas, né, crianças, adolescentes, adotados, né, então é uma coisa que chama muito a atenção. Tá? E lembrar que o psicopata, não necessariamente, ele vai cometer crime em algum momento da vida. A maioria dos psicopatas, eles têm um padrão de tentar se aproveitar dos outros, tem muitas vezes um padrão muito narcisista de querer destaque. Então, por isso que a gente acaba vendo muito nesses cargos de alto escalão, a gente vê com alguma frequência indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, porque, em geral, o psicopata gosta, né, de glamour, ele gosta que as pessoas estejam vendo ele, tanto que muitos serial killers, né, que são psicopatas gravíssimos também, eles fazem todo o histórico de matanças, que seja, né, e no final, digamos que meio que vão entregando pistas para serem entregues e no final lá virarem lá o herói, né? Tem um seriado meu, tem um filme meu. Então a gente acaba vendo essas questões muitas vezes dentro dos psicopatas. Em relação ainda a saber, claro, o diagnóstico ele é de um profissional, né? Mas quando chega um diagnóstico desses, que tipo de tratamento é feito, né? A gente fica imaginando, porque nem todos vão cometer um crime. Uhum. No caso, né, por exemplo, de quando comete o crime, a pessoa vai presa, daí é feita também algum tipo de tratamento, algum acompanhamento, eu não sei exatamente. Mas nos casos de não cometer crime, né? Quando chega ao médico, por exemplo, né, um caso, por qual motivo ele vai chegar? Se ele não cometeu um crime, por exemplo, que não chamou atenção, uhum, né? O fato de ser mais narcisista, isso não. Em que momento chega ao médico e precisa de um tratamento e que tipo também, né? Então, tratamento por transtorno de personalidade antissocial não tem. Não tem remédio, não tem psicoterapia para tratar. Tem alguns relatos, alguns estudos mostrando que funciona, mas na prática, tanto que quando um psicopata comete um crime, ele não vai para a psiquiatria forense. Ele vai direto para né, a questão da justiça comum. Uhum. Exatamente. Ao contrário, por exemplo, um indivíduo com esquizofrenia, um indivíduo com transtorno bipolar, que comete um crime dentro da crise, tá? Aí sim ele vai para a psiquiatria forense, tá? Que é uma outra escala aí da parte de análise de crime. Então, a gente não tem tratamento. Tá? Esses indivíduos eles não respondem à terapia, esses indivíduos, em função de ter uma empatia muito prejudicada, eles têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então eles não sentem a dor. Tá? Então o que acontece? Se o indivíduo não consegue sofrer
em função dos seus atos, ele acaba repetindo os seus atos. A gente não repete muitas vezes os nossos atos porque a gente sofre, porque a gente, pô, se eu fizer isso a pessoa vai ficar magoada, mas o psicopata não tem isso. Então ele tende à repetição. Tanto que se analisa muito, se questiona muito a questão da recorrência dos crimes. A gente sabe que a alta recorrência dos crimes é uma coisa muito comum no Brasil. E às vezes não é só pelo problema dos problemas de socialização dentro do presídio, são problemas do indivíduo, que muitas vezes, quando é muito grave, nessa questão de não ter empatia, e obviamente ele vai recorrer. E os crimes sexuais, por exemplo, são crimes que ocorrem muita recorrência. Aproveitar a sua participação aqui, desconectar, né? Não tem uma coisa a ver, a gente está falando de um caso e agora vamos falar de outro, não significa que também é questão de psicopatia. E a gente tem que abordar, infelizmente, né? A gente até conversou com a Andressa Urach um tempo atrás aqui na rádio, pareceu uma pessoa muito legal, repercutiu muito a entrevista, pessoas gostando e dando feedback, dizendo que ela deu uma lição de vida, que era muito legal, e ela é muito ligada à religião. E aí a informação que vem ontem, através até do vídeo que o marido dela acabou divulgando na sua rede social no YouTube, ele fala, um vídeo de 6 minutos e pouco, né, Rita? E ele fala bastante sobre a situação que ela sofria de borderline, mas que no sábado teve uma situação mais complicada. Na verdade, não foi nesse sábado, né? Faz mais tempo, agora faz 2 semanas que ela não vinha se comunicando. O vídeo foi no sábado, Isso. mas porque os fãs começaram a se perguntar por que ela não estava postando, né? Há 2 semanas, acho que já aconteceu o é. fato, né? E aí parece que ela teve um surto, segundo ele, né? Um surto psicótico, lembrando tudo na versão dele. Nesse vídeo ele fala que ela já sofria de borderline, mas que foi uma coisa um pouco mais séria. Ela é muito ligada à religião também. Ele disse que, olha, as palavras dele, na noite da madrugada de sábado, a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa. Foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do nosso filho em risco, a minha mãe e a minha. Durante o surto, ela chegou a falar que ele, no caso o filho deles, né, o Leon, seria o Isaac da Bíblia, que eu oferecesse como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade, foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar. E aí ele chamou SAMU, Polícia Militar, para solucionar a situação no momento, no ponto de vista dele. Ela foi internada, está internada, né, Rita, num hospital aqui da nossa região. Então, ainda bem que fizeram, né, isso aí para proteção, né? Por que acontece? O indivíduo com transtorno de personalidade borderline, também reforçando que não avaliei o paciente, né? Estamos falando do diagnóstico, né? Ele muitas vezes sob estresse ele pode ficar psicótico, né? Quando a gente fala psicótico é quando o indivíduo se desconecta da realidade, então começa a acreditar em coisas que não existem, por exemplo, o meu filho é o Isaac da Bíblia, tá? E também pode ver, escutar coisas que não existem, comportamento desorganizado, enfim, tá frio, se veste, né, de roupa de calor, né, ou roupas totalmente desajustadas, e a fala muitas vezes acaba ficando sem sentido. Tá? Mas lembrar que quando a gente tem um período maior do que um dia de sintomas psicóticos, a gente já deve pensar em outros diagnósticos, né? Lembrar que o transtorno de personalidade borderline ele está muito associado com outros diagnósticos, está associado com transtorno bipolar, está associado com outros transtornos de ansiedade, transtornos do humor. Então tem que avaliar bem o caso, tá? Então acredito que ela esteja bem tratada, os hospitais da região aqui todos têm uma assistência psiquiátrica adequada. Temos hospitais escola aqui também na região, que tem uma equipe mais diferenciada ainda, mas com certeza quando tem, em função do seu transtorno mental, põe em risco outras pessoas, tá? Tem que internar. E nesse caso, sim, né, caso tivesse acontecido alguma coisa, um indivíduo em surto psicótico, que tem um diagnóstico psiquiátrico e comete algum crime, sim, é psiquiatria forense nesse caso, tá? Então seriam entidades, a gente tem, por exemplo, o Instituto Psiquiatra Forense, né, em Porto Alegre, né, que acaba atendendo esses casos. Graças a Deus, nesse caso específico, as medidas foram tomadas no tempo adequado. A gente não teve contato a ela, nem tem como, porque como ela, né, está em internação, as pessoas não têm esse tipo de contato, mas ela, a princípio, ela estaria continuando um tratamento. Num vídeo que ela mesma postou, que foi que gerou, né, a gente fazer o contato e falar com ela, ela elogiava, inclusive, que ela já estava recebendo um bom tratamento, né, em função dos problemas que ela já teve e fazia esse tratamento. Então, esse é um estranhamento, né? Mas a pessoa mesmo em tratamento, mesmo tomando os medicamentos, ela pode vir a ter um surto desses? Exato, né? Lembrar que mesmo em tratamento a gente não tem cura dos transtornos mentais. Esse é um problema.
Outra questão também, a gente sabe que em boa parte dos casos a adesão ao tratamento ela não é boa, tá? Se esquece, para, então tem que analisar, certo? Mas lembrar, infelizmente, os transtornos mentais não têm cura, né? A maioria deles a gente acaba tendo que conviver com a doença e a gente consegue amenizar ou diminuir a recorrência ou até quando entra em crise é menor o tempo da crise, né? Então, tem que realmente avaliar o caso. Torcer para que ela consiga se recuperar, que esse tratamento dê certo e que volte a uma condição mais perto do normal aí, porque a gente conheceu ela, né, pessoalmente, uma pessoa realmente muito, muito querida, mas quando tem um transtorno, quando tem essas situações aí fica mais complicado. Doutor Moreno, muito obrigado pela tua presença aqui, uma ótima semana, um bom feriado. Então, um abraço a todos então. Agora faltando 23 minutos para as 11 horas da manhã, 25 graus e 3 décimos é a temperatura.